Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou construir com vocês um triângulo Léo. E aí, esse é um exercício que percebe que o enunciado é bem curto, né? Bem sucinto. O esboço, então, nem se fala, e é que dá a entender que vai ser um exercício bastante simples. Se engana, né? Nem sempre o enunciado tão curtinho assim, ele é muito simples, porque a ideia é que ele vai trazer várias informações pra gente, que na verdade ele vai trazer poucas informações, e a gente vai ter que, aí, a partir do nosso conhecimento, encontrar várias outras informações importantes para poder entender o problema. Então, aqui, a gente quer construir um triângulo, Léo, dado E, O e ML. Para isso, eu preciso entender que são essas coisas, né? E é a medida do lado oposto ao vértice E. Então, nesse caso, a gente sabe a medida do lado LO. O é a medida do lado oposto ao vértice O. Então, aqui a gente sabe a medida de LE. E ML é a mediana relativa ao vértice L. Então, é um segmento que vai partir de L e vai até o ponto médio do lado EO. Inclusive, ó, vou acrescentar aqui uma informação que vai me falar que é ponto médio, que são aspas de congruência. Eu nomeei esse ponto de LM para falar que ele é o ponto médio, enfim, para falar que ele é o pé da mediana, enfim, né? Então, L de M, poderia ser qualquer nome. É só que é comum esse nome aqui na literatura geométrica, enfim, é comum. Então, a gente quer construir esse triângulo. Perceba que eu tenho poucas informações e vou precisar começar a pensar em possibilidades. E aí, sempre que a gente está resolvendo um problema como esse, a ideia tá bom, então eu vou desenhar, vou pensar no que eu posso começar. Ah, e se eu começar com E, com LO, como que eu encontro aqui o E, né, a partir disso? Como que eu uso essa informação da mediana? Será que é interessante eu começar com LO? Será que eu começo com LE? Será que eu começo com LM? E aí a gente vai criando estratégias para resolver esse problema. E eu tô falando isso de um lugar que esse exercício aqui, ele tem mais cara de um exercício aí, de um curso de desenho geométrico mais tradicional, né? Então, por exemplo, tem um livro que eu uso, que é esse daqui, que é um livro que eu amo, do Sérgio Lima Neto, lá da SBM, e tem vários exercícios de desenho geométrico muito interessantes. E, enfim, tem soluções, tem um outro livro também que eu uso como base, e agora eu estou tentando fazer alguns vídeos para vocês que tenham carinha de exercícios desse livro ou de outros, ou alguns que eu monto da minha cabeça, como a maioria dos vídeos aqui, 95% na verdade, mas é de coisas mais tradicionais. Então, eu passo por um percurso anterior, por exemplo, esse daqui é o meu caderninho, de tentar resolver o problema. Então, essa sou eu desenhando, pensando em possibilidades, pensando em quais pontos eu vou encontrar e depois, de fato, resolvendo o problema. Então, para você ver que é um percurso de pensar, né? Então, demanda. Então, o que que eu aconselho? Pausa o vídeo, tenta olhar para esse exercício, criar algumas possibilidades. Mesmo que você não resolva de fato, é importante esse processo aí de você tentar. O que que eu vou pensar aqui com vocês? Vou resolver do seguinte modo. Eu tenho aqui esse segmento LO. Eu vou iniciar com ele. Então, aqui eu vou iniciar com LO. Primeiro, na verdade, como vocês sabem, eu gosto de iniciar com uma reta. E aqui, ó, eu tenho as medidas. Eu vou até trocar, porque aqui eu coloquei de acordo com as informações aí que eu tinha no nosso enunciado, né? Então, aqui eu vou colocar N, aqui eu vou colocar O e aqui vai ser o E, tá bom? Então, essa daqui, quando eu falo dado, quer dizer que essa medida já foi dada, você já tem um segmento com esse comprimento. Esse daqui é a medida do lado LO, que vai ser E. Você pode pegar aí qualquer medida, enfim. Então, aqui eu tenho LO, que é o meu início. Então, eu já tenho isso daqui. O meu objetivo, antes de encontrar o vértice E, vai ser encontrar o ponto médio de EO, que eu chamei de LM. E eu vou usar uma relação bastante importante, que é a seguinte, base média. Tu sabe base média? Base média, gente, é basicamente, se eu, aqui, LE mede O. Se eu pegar o segmento que vai partir de de LM, né, até o ponto médio de LO, então esse ponto aqui, uma representação, que aí eu vou chamar esse ponto de EM, então esse ponto médio, esse segmento LEM, ele mede a metade do segmento LE. Então, esse segmento aqui, ele vai medir O sobre 2.
Por quê? E aí eu não vou justificar bonitinho, mas eu vou fazer uma representação aqui, que esse daqui é como se fosse, um conteúdo aí anterior, básico, de geometria, algo nesse sentido. Vou fazer um triângulo com essa carinha aqui, menos equilátero. Se eu tenho um triângulo aqui qualquer ABC, se esse lado aqui mede A, o segmento que vai aí, que tem como extremos os pontos médios dos outros lados, então esse ponto M e esse ponto N, ele vai medir A sobre 2. A mesma coisa vai acontecer aqui quando eu olhar para AM e para um segmento aqui, que eu vou... Opa, perdão. Que eu vou de M até o ponto médio de BC, vou chamar de W, por exemplo. Se tudo isso daqui mede C, esse segmento aqui vai medir C sobre 2. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Então, aqui mediria C sobre 2, aqui mede B. Eu falo sobre isso em algum vídeo aí que eu falo sobre mediana, enfim, propriedades da mediana, é bastante interessante. Mas é isso que vai acontecer, né? Então, é como se aqui... os segmentos que vão de 2 pontos médios, tem como termos 2 pontos médios, eles medem metade da base, né? Então, do terceiro lado, algo nesse sentido. Então, eu vou usar essa informação, ó. Eu vou encontrar primeiro aqui o nosso L de M. Eu sei duas distâncias importantes. Eu sei que a distância de L até L de M é ML, que é a medida da mediana. Então, eu sei que o nosso ponto LM... Então, aí eu vou escrever aqui, ó. O nosso ponto LM, ele é intersecção de uma circunferência de centro em L e de raio ML, intersecção com uma circunferência de centro em EM, que eu consigo encontrar o ponto médio de LO, com raio O2. E ficou apertado aqui, desculpa. Então, eu sei encontrar esse ponto, porque ele é a intersecção dessas duas circunferências. Então, eu vou fazer isso, ó. Primeira coisa, eu vou encontrar o ponto médio de LO. E aí, lembra que para a gente encontrar ponto médio, a gente precisa antes construir aí a mediatriz. Então, eu venho aqui. Opa. Construo a mediatriz. Agora eu pensei, não precisava nem ter construído, né? Só ter marcado o ponto. Mas, enfim, me perdoa. Então, aqui eu encontrei o E de M. Encontrei esse ponto médio. Então, eu sei que o nosso ponto L de M, ele está em uma circunferência com centro em e raio O sobre 2. Eu tenho aqui a distância de O, gente. Só que eu quero O sobre 2. Então, eu vou construir a mediatriz. E eu vou construir aqui mesmo, por mais que fique meio esquisito. Mas porque eu não quero transportar, para poder encontrar a metade. E aí, eu percebi que o nosso triângulo, ele vai ficar bem pequenininho, tá? Mas tudo bem. Eu deveria ter aumentado as medidas antes, pensando que eu ia fazer por um vídeo, né? Mas, enfim. Então, eu vou fazer uma circunferência de centro em E, M, de raio O sobre 2. E aí, eu sei que o nosso ponto L de M vai estar nessa circunferência em algum lugar. Porque essa distância é a metade de O, porque a gente usou o conceito de base média. E eu sei que a distância de L até L de M é a medida da mediana, né? Porque, enfim, por definição. Então, agora eu vou fazer uma circunferência com centro em L e encontrar aqui a intersecção com essa circunferência. Perceba que eu vou encontrar duas intersecções. É aquele esquema de, eu posso construir o triângulo para cá ou para cá, né? Ou nesse semiplano em relação à reta LO, ou nesse semiplano, eu escolho. Eu vou escolher fazer para cima. Então, esse ponto que eu encontrei aqui, ele é o ponto L de M. Então, ele é o ponto médio do lado EO. Olha só, gente. Pensa aqui comigo. Eu tenho ponto O, eu tenho ponto L, M. Eu sei que a distância de O até LM é a mesma distância de LM até E. Concordam? Então, vocês concordam que eu consigo encontrar o ponto E agora? Porque se eu prolongar aqui, eu vou usar a lapiseira 05. Se eu prolongar aqui esse segmento OLM, eu sei que meu ponto E vai estar aqui em algum lugar. Porque esses três pontos são pontos colineares. E eu sei que L de M é o ponto médio de EO. Então, eu preciso... Agora, é só fazer o trabalho de transportar essas medidas. Ó, OL de M... Peguei essa medida, vou pegar essa medida e transportar. E aí, eu encontrei aqui o nosso outro vértice. Esse vértice aqui é o que a gente vai chamar de vértice E. E aí, eu vou fechar aqui o nosso triângulo usando uma caneta roxa para que você consiga visualizar.
visualizar. Olha só. Então, nesse caso, o nosso conjunto solução seria aí o nosso triângulo Léo. Note que, considerando o L de O, eu tenho duas soluções possíveis, porque aqui eu poderia ter usado esse como ponto L de M, mas eu escolhi usar esse. E aí, a partir do momento que eu escolhi esse ponto aqui, o meu ponto E já está determinado. Esse é um exercício que eu considero aí bastante interessante, porque ele mobiliza aí vários conceitos, visualização, tem um grande processo aí de pensar antes de resolver. Retoma aqui o conceito de base média, que é um conceito bastante importante, e para a gente poder pensar é como a gente constrói. Na sua folha, inclusive, acho que seria interessante fazer medidas maiores, né? As minhas medidas ficaram pequenas, mas eu acho aí que você consegue visualizar com clareza esse nosso triângulo e o processo. Quero dar uma dica antes de finalizar o vídeo, que é, quando eu vou construir, então aqui, por exemplo, né, e aqui é meu caderninho de estudos, tal, é um caderno novo, mas tem várias construções aqui que eu vou pensando. Enfim, não para vocês necessariamente, né, mas para mim porque é uma coisa que eu gosto bastante. Eu faço um esquema que me ajuda a entender como que eu fiz o processo de construção, que é um esquema que não é muito formal, não é um roteiro, mas me ajuda a entender a ordem que eu estou encontrando os objetos. Porque às vezes você olha assim, você fica, nossa, o que eu encontrei primeiro, né? Depois que você vê o resultado, ou quando você vai entender o que alguém fez. Então, às vezes é interessante fazer algum esquema de ordem. Por exemplo, aqui, eu vou fazer um esquema aqui de ordem. Eu comecei com o segmento LO. Depois, eu encontrei EM, que é o ponto médio de LO. Depois, eu fiz uma circunferência de centro em L, raio ML. Depois, eu fiz uma circunferência de centro em E, raio O sobre 2, EM, desculpa. E essa ou essa tanto faz, né? E aí, depois, eu encontrei o ponto LM. Depois, eu encontrei o ponto E. Então, isso daqui me ajuda a me organizar depois para entender o passo a passo do que eu fiz. Então, enfim, é mais uma dica, vê se faz sentido para você. Contar esse exercício bastante interessante aí, mas também não muito simples, né? Então, é importante olhar com bastante carinho. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, comente. Eu sei que vai ter dúvida, então não esqueça de comentar. Curte o vídeo para dar aquela moral, se inscreve no canal e não se esqueça sempre, bora construir?